A paz do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Se você gostar desse vídeo, ao final, espero que você assista até o final, compartilhe com seus amigos e também pode enviar para o seu Facebook, WhatsApp, indica esse canal, Ministério Ampliando Fronteiras, para os seus amigos. As pessoas perguntam, não falo línguas estranhas ainda. Isso quer dizer que eu estou em pecado? Por que eu ainda não falo línguas estranhas? Será que eu não acredito em Deus? Será que é falta de oração? Nós não temos uma resposta. Por que você ainda não fala em línguas estranhas? As línguas estranhas nós acreditamos que são para os salvos, mas isso não significa que alguém é mais salvo por falar em línguas estranhas. Línguas estranhas é um dom espiritual dado por Deus, assim como dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de cura, dom de maravilha, dom da fé, da palavra da ciência, a palavra da sabedoria, enfim. No capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala sobre naquela lista está ali cerca de 9 dons espirituais. Capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas nada se referindo à questão de capacitação para a salvação. Também na Bíblia não nos diz que a pessoa que ela ainda não recebeu o dom de língua ou que ela não fala em língua, que é porque ela está em pecado ou porque ela não acredita. Certo é que os dons espirituais são dados pela vontade do Espírito Santo. Muitas vezes nós oramos, nós buscamos a Deus pedindo algum dom, mas devemos entender que eles são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo, é dado como Ele quer. No capítulo 12 vai falar sobre isto aí. Então nós não temos uma resposta bíblica por que a pessoa não fala. E o apóstolo Paulo até diz, porventura todos terão dons de curar? Porventura todos falarão diversas línguas? Porventura todos terão dom de maravilha? A resposta que ele queria dizer é não. Como não é dado segundo a nossa vontade, pode ser que você ore e Deus não atenda a sua oração nesse sentido. Nós entendemos que os dons espirituais é dado para a capacitação espiritual, para uso na obra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que deseja dons espirituais deve usá-los abundantemente para edificação. O apóstolo Paulo fala no capítulo 14, versículo 26 da primeira carta aos Coríntios, quando ajuntar que um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então é dado para o crescimento da igreja, aperfeiçoamento dos santos, mas não significa que você, por não falar ou não ter recebido, não seja salvo, ou porque não crê ou está em pecado. Tem pessoas que recebem o dom de língua no primeiro dia que se converte. Tem pessoas que ela nem está buscando e recebe. Tem pessoas que não sabem o que isso significa. Por exemplo, eu me converti no norte, lá na Caatinga da Bahia, no mato, na roça mesmo. E com 3 meses aproximadamente, sem entender, sem ter um estudo, sem fazer campanha de oração, eu tinha um desejo de receber o batismo no Espírito Santo, por isso eu orava para falar em línguas, e eu recebi o dom de línguas aproximadamente 3 meses depois que me converti. Tem pessoas que já fez cursos sobre dons espirituais, tem pessoas que já oraram, jejuaram, se santificaram, não receberam, porque além da nossa vontade e desejo, tem a vontade e o desejo de Deus. Talvez você não recebeu este dom de falar em línguas estranhas, mas recebeu outro dom, apesar que alguns acreditam que deve começar por falar línguas estranhas, como sinal do batismo no Espírito Santo, antes desse não recebe outro dom. Eu particularmente
acredito que você pode não falar em línguas estranhas e ter outro dom espiritual e ter o Espírito Santo. O que importa é que você tenha o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo e não ter o dom de línguas. Você pode ter o Espírito Santo e não ter o dom de profetizar. Isso são crenças teológicas, né, ou pensamentos teológicos, ou teorias de religiões ou de ministérios, de denominações. Mas o que importa é que você é salvo. Você não fala em línguas estranhas, mas aceitou Jesus como seu Salvador. Você se arrependeu dos seus pecados, confessou, está se mantendo na santidade onde Deus te colocou, está firme na fé, meditando na palavra, vive orando. Não se preocupe com isso, não se aflige, continue orando. Qualquer hora Deus pode te dar o dom de língua, mas entenda bem, você não será mais crente ou menos crente nesse sentido pessoal, particular. Não tem nada a ver com a questão de ser salvo, mais ou salvo menos, ou que isso interfira na sua salvação, que Deus não está se agradando de você. Pode ser que algumas pessoas estão precisando orar mais, jejuar, se consagrar, meditar na palavra de Deus. Possa ser que algumas pessoas precisem fazer isso para que alcance, porque Deus trabalha na vida de cada pessoa de forma diferente. Mas não é uma regra, tá? Se tivesse associado a salvação no sentido de ser para a salvação, seria uma regra. Como não é regra, pode ser que alguém morra sem falar línguas estranhas e vá direto para o céu. Não perca a sua salvação. Alguém pode também falar línguas estranhas e ainda vivendo em pecado. Talvez ela não falava, ela não estava em pecado quando ela recebeu, ou estava também. Nós não temos uma regra. Tem pessoas que antes de ser libertas de seus pecados, ela se converte e antes dela deixar de fazer algumas coisas erradas, ela recebe o dom de línguas. Algumas pessoas dizem que a partir daí a pessoa muda, mas isso sabemos que não funciona igual com todas as pessoas, tá bom? Então não se preocupe, o que importa é aceitar Jesus como seu Salvador, abandonar seus pecados. A partir daí, segundo a vontade de Deus, e você também buscando, Deus pode te dar tanto o dom de falar em diversas línguas, como também outros dons espirituais que são diversos nas Sagradas Escrituras. Não se preocupe, continue na presença de Deus. O que importa é ser salvo. Porque tem gente que fala línguas estranhas, são carnais, vive no pecado, vive na maldade, na mentira, no engano, na hipocrisia. O que importa é você fugir dessas coisas. O que importa é você ser salvo em Cristo Jesus e permanecer firme até o fim. Deus te abençoe e abraço.